Capítulo 110 Intimidando o fraco. As 9 cenas da pintura Ilusão de Peixes foram reproduzidas de um lado para o outro em sua mente. Zhao Feng sentiu que as cenas continham ideias tão profundas que eram ainda mais difíceis do que as 4 posições de vento. Se ele fosse capaz de compreender completamente a pintura Ilusão de Peixes, pode haver recompensas que seriam benéficas para ele. Se você for capaz de compreender as 9 cenas da pintura Ilusão de Peixes, nós nem sequer teremos o direito de ser seu mestre. O velho de vestes brancas sorriu. Pelas conversas deles, Zhao Feng percebeu que o velho de vestes brancas tinha o sobrenome Zhang e seu forte era matrizes, enquanto o sobrenome do velho de rosto avermelhado era Guan e ele era um proficiente mestre de pílulas. Zhao Feng decidiu nomeá-los Velho Zhang e Velho Guan. Depois de deixar o segundo andar, Zhao Feng percebeu que o diácono Qiu estava olhando para ele em uma perspectiva diferente. Se fosse antes, ele seria uma formiga nos olhos do diácono Qiu, mas depois de passar no terceiro teste, ele finalmente percebera que Zhao Feng não podia ser subestimado. Velho Guan, por que você está lutando comigo? Você não pode ver que esse garoto é um gênio em matriz. Disse o velho Zhang com raiva. Um pirralho do reino consolidado foi capaz de analisar até a 7ª cena da pintura Ilusão de Peixes e em um curto espaço de tempo no qual também, até mesmo mestres de matriz do reino ascensionado não poderiam fazê-lo. Errado. Velho Guan, você não pode ver que este sujeito tem habilidades de grande perspectiva e ele tem precisão extremamente precisa. Isso é o que um mestre de pílulas precisa. O velho de sobrenome Guan retorquiu. Enquanto eles falavam, eles mais uma vez irromperam em outra luta. O diácono Qiu estava chocado, ele não pensou que um jovem com tal talento médio chamaria a atenção de 2 vice-chefes. Ele era respectivo em relação aos 2, não só porque ambos estavam na metade do reino espiritual verdadeiro, mas também porque eles haviam contribuído e muito para o clã e tinham autoridade apenas abaixo dos anciãos. Depois de sair do prédio, Zhao Feng se encontrou com Lord Guanjun, Yang Qingshan e Nangongfan. Sabendo que Zhao Feng recebeu marcas cheias novamente, um sorriso de satisfação apareceu no rosto de Lord Guanjun. O terceiro exame só terminou quando o sol se pôs e de acordo com os pontos dos jovens, os jovens colocados na frente seriam aceitos. Somente o top 20 será levado para o clã. Disse o diácono Qiu. Os jovens estavam todos extremamente nervosos enquanto aguardavam seus resultados. 1 graus lugar, Xiaoyun, 8 pontos segundo lugar, e Mengxiang, 7,5 pontos terceiro lugar. Um discípulo do clã anunciou. 0 graus, Zhao Feng, 6 pontos. Somente em 10º lugar Zhao Feng ouviu seu nome. Embora Zhao Feng tenha obtido notas máximas para os últimos 2 testes, seu primeiro resultado foi muito médio, então sua classificação geral não foi alta. Mesmo Yang Qingshan foi classificado mais alto que ele, em 6 graus lugar. Nangongfan também entrou com sucesso no top 20, classificou-se em 17º lugar. Todos os 3 foram aceitos. Lord Guanjun estava muito feliz e orgulhoso. Os jovens presentes eram todos trazidos pela geração mais velha e muitos não eram capazes de enviar toda a sua geração mais jovem. Lord Guanjun, seus 3 discípulos são todos bons. Lord Kanti riu. Lord Guanjun podia ouvir a brincadeira em suas palavras. Embora seus 3 discípulos tenham entrado com sucesso no clã, seus talentos não eram altos,
então eles não seriam capazes de deixar a classe inferior do clã. Por outro lado, a neta do Lord Kangti, Liu Yuer, tinha um corpo espiritual nível alto e ela foi tomada imediatamente depois do primeiro teste. Logo, todos os nomes foram anunciados. O clã da Lua Quebrada recebeu um total de 22 discípulos, incluindo muitos talentosos, como Kong Yuanyao, que tinha o corpo mutável, e foi imediatamente tomado como discípulo de um ancião. Além de que Liu Yuer, Xiao Yun e Yun Menqiang todos tinham talento elevados também. No mesmo dia, um total de 21 discípulos dirigiu-se para a divisão da classe externa para se registrarem. O diácono Qiu era um regulador da divisão da classe externa e disse-lhes as regras. O grupo de jovens estava cheio de expectativas enquanto se dirigiam para a divisão. Oh meu Deus, aquele salão! Um dos jovens de repente exclamou e apontou para o Palácio Azul no céu. O Palácio Azul flutuava no ar e em volta dele, havia raios de relâmpagos, uma vez que desprendia uma sensação antiga. Os corações dos jovens tremiam ao ver essa cena, era como um conto de fadas. Verdadeiramente Zhao Feng já tinha visto este antigo palácio fora do clã, mas aproximando-se, ele o viu com mais detalhes. Esta é uma antiga ruína do clã Lua Quebrada chamada Palácio da Cordilheira Flutuante e é um dos terrenos proibidos do clã. Qualquer um que entrar sem permissão será morto. A voz do diácono Qiu era fria quando ele simplesmente disse o que era. Os jovens suprimiram sua curiosidade e sentiram que o Palácio da Cordilheira Flutuante era ainda mais misterioso. Os olhos afiados de Zhao Feng sentiram uma sensação antiga e quando ele examinou o palácio flutuante seu olho esquerdo saltou. No caminho, a visão fez todos os outros jovens abrirem os olhos com admiração. Diácono Qiu finalmente arranjou onde os 21 jovens iriam dormir e Zhao Feng e os outros dois já haviam se despedido do Lord Guanjun. Lord Guanjun olhou profundamente para Zhao Feng antes de sair. A figura que ia cada vez mais longe parecia estar alojada no coração de Zhao Feng. Não só vou completar o desejo do mestre, também vou entrar no auge desta geração. Zhao Feng apertou seus dois punhos enquanto seu sangue fervia. O mundo dos clãs o excitava. De acordo com as regras do clã Lua Quebrada, os novos discípulos tiveram os primeiros dias de folga para familiarizar-se com o clã e receberiam uma tarefa depois. Eles precisavam pagar ao clã pelos tratamentos e os recursos que recebiam com diferentes tarefas, algumas boas e outras ruins. Algumas das tarefas ruins incluíam mineração e transporte de insumos. As perigosas incluíam matar bestas e explorar ruínas. Em 3 dias, o clã vai nos dar tarefas, eu só estou com medo de que Quan Shen vai interferir e torná-lo difícil para nós. Yang Qingshan e Nangongfan estavam preocupados, enquanto Zhao Feng estava calmo. Os novos discípulos externos foram designados a viver em quartos de madeiras pelos próximos 3 dias. Mas em apenas algumas horas os discípulos recém-chegados entraram em conflito com os discípulos mais velhos. Do lado de fora veio o som da luta, mas eles rapidamente diminuíram. Zhao Feng saiu de seu quarto de madeira e encontrou 2 ou 3 novos discípulos no chão com falta de ar. Novatos, estou te dando cara, deixando você lavar minhas roupas e me servir água. Um homem com cicatriz no rosto olhou friamente para os discípulos recém-chegados. Esse é Shen Feng, ele está em 28º lugar entre os discípulos externos. Não posso acreditar que ele tenha interesse em intimidar os novos discípulos.
Alguns dos discípulos mais velhos balançaram suas cabeças. Shen Feng estava em 28º lugar e atingiu o ápice do 9º ranking. Zhao Feng estimou que a força do adversário era até um pouco mais forte que a de Ling Yun. Mesmo Xiao Yun, que tinha o maior cultivo entre os jovens, não se atreveu a desafiá-lo. Sob o poder de Shen Feng, os poucos discípulos externos foram lavar suas roupas para ele de má vontade. Zizi, eu ouvi dizer que há duas beldades desta vez e uma delas é uma princesa. Shen Feng lambeu os lábios e caminhou lentamente para onde a princesa Yunmengxiang morava. Creek. Yunmengxiang abriu a porta e disse friamente, eu quero ver você ousar me tocar. Shen Feng sorriu e não ousou ofender Yunmengxiang. Sendo a princesa do país da nuvem, os altos escalões do país e do clã tinham um relacionamento íntimo. Além disso, Xiao Yun também tinha relações estreitas com o clã desde que ela veio da maior família em reclusão. Mesmo alguém como Liu Yuer foi bem tratado por causa de seu corpo espiritual nível alto. Aqueles com alto talento tinham a chance de ter um futuro melhor, por isso mesmo Shen Feng não se atreveu a ser muito arrogante. Este Shen Feng é apenas um bastardo que tem medo dos fortes e intimida os fracos. Os discípulos recém-chegados mantiveram seu ódio dentro de seus corações. Shen Feng não se atreveu a ofender Xiao Yun, Yunmengxiang e Liu Yuer, mas ele era extremamente arrogante para com todos os outros. Zhao Feng olhou para ele friamente, mas ele não interferiu. Os jovens estavam todos excitados naquela noite e eles não conseguiram dormir, então Zhao Feng começou a treinar a técnica parede de prata e técnica de respiração de retorno, ao mesmo tempo, tentando obter compreensão das 4 posições de vento também. Ele já havia aperfeiçoado as 2 primeiras posições e estava 70 a 80% na terceira posição, posição do tufão. Zhao Feng tinha tentado até mesmo usar a 4ª posição, posição do tornado, mas o poder dela era tão forte que Zhao Feng estava assustado apenas por olhar para ela. Posição do tufão apontou para o pináculo de nitidez e era uma habilidade ofensiva de alvo único, enquanto a posição do tornado apontou para a destruição, queimando tudo em seu caminho. Na segunda manhã, Zhao Feng levantou-se e saiu porta afora depois de bocejar. Criança! Lave minhas meias! Uma voz dominante e arrogante soou. Zhao Feng viu que o proprietário desta voz era Shen Feng, que estava classificado 28º entre os discípulos externos. A voz de Shen Feng era fria e arrogante. Ele jogou um par de meias fedorentas na frente de Zhao Feng, em seguida, virou-se e saiu como se soubesse que Zhao Feng iria lavá-las. Na realidade, Shen Feng sabia todas as suas informações. Por exemplo, Zhao Feng tinha talento normal e não cultivo superior, por isso ele não se preocupava se caso Zhao Feng procurasse por vingança. Esse cara realmente acha que eu vou fazer isso? O rosto de Zhao Feng ficou sombrio quando ele acenou com as mãos e um vento caótico apareceu que rasgou as meias fedorentas de Shen Feng em pedaços. Esta cena fez a expressão de Yang Qingshan e Nangongfan, que tinham acabado de acordar, mudar drasticamente.